palavra de Deus diz em 1 João 2,14 que os jovens são fortes. Mas muita gente diz que nós vivemos uma geração fraca, uma geração frágil, uma geração que não quer Deus. E aí, como trabalhar com os jovens? Como atrair os jovens para a igreja? Esse é o tema de hoje, no Sem Limites. Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, já se inscreve aí no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, sobre os jovens na igreja, como trabalhar a juventude. O texto de 1 João 2,14 diz que os jovens são fortes, que a palavra de Deus permanece neles e eles têm vencido o maligno. E muita gente fala que não, que os jovens não querem saber de Deus, não querem saber da igreja, que são fracos, são instáveis, né? E para falar sobre esse tema hoje, está aqui um convidado super especial, pastor Robson Bazarin. Seja bem-vindo, pastor, que Deus te abençoe. Obrigado, bispa. Prazer estar aqui. Maravilha. E a bispa Camille, como sempre, minha esposa maravilhosa aqui com a gente, né? Só para contextualizar aqui, o pastor Robson é pastor de jovens. Ele lidera hoje cerca de 300 jovens na igreja, jovens entre 16 e 25 anos nessa faixa. Então tem até o adolescente ali, o pré-adolescente e também jovens mais maduros, né? Pastor Robson, qual que é o maior desafio hoje para o trabalho com jovens? Bom, eu acredito que o maior desafio hoje, bispo, da igreja é a gente conseguir entrar no mundo deles, uma vez que a competição é muito grande, né? Hoje o jovem tem tudo muito fácil, é tudo muito simples, e a igreja não pode ser um lugar chato. Nós precisamos atrair esses jovens mantendo os princípios da igreja. Nossa, eu acho que você falou uma coisa assim interessantíssima para você, né? Competição, porque hoje, infelizmente, o mundo compete sim, né, na cabeça do jovem com aquilo que o mundo é muito atrativo. A gente o mundo sabe sempre disso, né? competiu, né? Isso, hoje muito mais. Muito né? mais. Então, assim, o mundo sempre foi atrativo. O jovem ele fica deslumbrado com as coisas que ele vê lá fora. Vamos falar assim, a gente sabe, a gente foi jovem, né, Robson? Faz a gente tempo, foi mas jovem, entendeu? Então, assim, a gente sabe que o mundo tem muitas atrações, a gente fica, né, olhando para as coisas lá fora. E muitas vezes, como o Cristiano falou, esse desafio, né, de trazer o jovem para a igreja é inserir também na vida dele algo que vai trazer uma mudança, e vamos falar assim, radical. Porque o jovem, com eles, a gente tem que ser um pouco radical também. Não pode ser muito mole, então, porque senão acaba... Mas eu também tenho a contrapartida, né, Robson? Porque, da mesma forma que o jovem, ele é instável, ele tem essa questão do mundo, hoje em dia a internet, o celular, todos os atrativos. Por outro lado, quando o jovem se converte também, ele tem uma força muito maior, uma intensidade muito maior, né? Exatamente. Eu me lembro quando eu era menino, tinha um desenho que um personagem sempre perguntava o porquê. E eu acredito que o jovem é muito de a gente conseguir explicar para ele o porquê de aceitar Jesus, né? Eu acho que... Hoje não dá mais chegar ali, isso e acabou, e faz desse jeito. Não, tem que ter uma explicação. Eu creio que não, bispo, porque o jovem ele já ouve muitos nãos. É muito não dentro de casa, ele passa uma pressão grande na escola, na faculdade. O que para nós, às vezes, que já passamos por isso, parece algo pequeno, mas a pressão de tomar uma decisão de carreira na vida, esse tipo de coisa, acaba forçando ele a ouvir muitos nãos. E, obviamente, quando a gente aceita Jesus, a gente vai ter que falar muitos nãos, mas eu acho que a gente precisa inverter essa ordem. Primeiro, mostrar o sim, o porquê sim, porquê Jesus, e aí depois fica mais fácil de você conseguir mostrar para ele o porquê não. A gente fez um programa com o pastor Ari, falando sobre família de sucesso, e o Cristiano perguntou para o Ari qual que é o grande problema que as famílias enfrentam hoje. O Ari está falando que são os filhos, né? E hoje você é pai, mas tem uma menininha ainda pequenininha, a Mari. A gente é pai também, a gente tem adolescente, ele vem aqui pro Arena.
E como o Ari falou, são os filhos. Você falou que realmente ele já escuta muito não, principalmente dentro de casa. Eu falo muito não pro meu filho. E essa questão, né, como o Ari falou, que o grande problema das famílias hoje são os filhos, Robson, você vê que essa dificuldade dos filhos, e quando o jovem vem para a igreja, ele às vezes traz muitas dificuldades que ele enfrenta dentro de casa para ir para a igreja. Né? Muitas vezes ele espera, ele quer ser feliz, ele quer encontrar uma solução para os problemas dele. E no seu diagnóstico, assim, né, como pastor, já trabalhando com jovens há muito tempo, como que é essa relação, né, da gente ter que trabalhar a mente do jovem para ele entender que, às vezes, esse não é pro bem dele. Porque na hora o jovem não entende isso. Ele tem a cabeça dele. O Ari até falou, quando o jovem entra na adolescência, ele meio que ele abre uma nova janela, que é uma janela mais para os amigos e menos para as famílias, para os pais, pelo convívio familiar. Por isso que nessa fase, o jovem, o adolescente, ele se distancia um pouco. Mas não é porque ele não ama, porque ele não quer estar, é porque ele abriu uma nova janela, um novo mundo, um novo conhecimento que é atrativo. E como é que é essa questão hoje, né, dentro da igreja, trabalhar isso com os jovens? É difícil, complicado? É complicado. Eu acho que muitas vezes a família acaba sendo a primeira barreira. Se o jovem ele não vem de uma família evangélica, cristã, a família mesmo começa a ser uma primeira barreira. Um exemplo muito clássico é quando um jovem se converte, a gente leva esse jovem para um retiro, ele aceita Jesus, no retorno, a primeira coisa que vai acontecer é a própria família ficar olhando como que ele vai se comportar dentro de casa. Então, qualquer coisa que ele fizer, a mãe, o pai vão dizer, mas você não está indo para a igreja agora? Já vai você apontar. Não mudou? Já vai apontar, e isso às vezes cria uma barreira no adolescente já dentro de casa, e aí ele já não consegue desenvolver, e muitas vezes não consegue permanecer exatamente pelo ponto que eu coloquei aqui no início, da pressão, né? Acaba gerando uma pressão dentro de casa que afasta os jovens da igreja muitas vezes. Vamos chamar o primeiro vídeo da internet, uma pregação falando sobre esse texto do 2 João 2,14, 1 João 2,14, onde fala da força do jovem, né? E vamos entender um pouco mais sobre esse tema. O mundo diz que o jovem de hoje é fraco. A Bíblia diz que o jovem de hoje é forte. Quem você vai ouvir? Eu fico com o que a palavra de Deus fala. E a palavra diz que os jovens são fortes. Sabe por que o jovem é forte? Porque ele tem um papel fundamental na obra. Uma igreja que tem jovens é uma igreja forte. É uma igreja avivada. Eu creio que as pessoas lá fora, elas vão passar e elas vão ver o agito aqui dentro. Elas vão ver o barulho aqui dentro. E o que vai vir na cabeça delas é isso. Tem vida nessa igreja. Os jovens são o pulmão da igreja. Geralmente quando você chega aqui, quem está envolvido no teatro, quem está envolvido no louvor, quem está fazendo isso, fazendo aquilo, em grande maioria são jovens que estão envolvidos, que estão demonstrando, nós estamos aqui. Então presta atenção, jovem, você é forte. Olha aí. Então, dentro do que nós falamos aqui, né, Robson? Acho que essa pregação vem ao encontro do tema e essa questão da força do jovem, né? Você falou uma coisa interessante. E muita gente tem esse preconceito, né? Uma igreja que tem telão de LED, tem luz, tem um louvor agitado para cima, tem atrações, né? Tem muitas atrações para os jovens. Você falou do retiro, a galera sai junto para comer. Tudo isso, a gente sabe que não é isso que vai transformar a vida do jovem. Mas isso é um atrativo. E é algo que faz o jovem permanecer. À medida que ele vem atraído por essas coisas, aí ele começa a receber a palavra, aí a palavra começa a transformar, mudar a vida desse jovem. Explica isso daí, porque muita gente acaba, às vezes, tendo um preconceito, né? Parece que a igreja virou um clube, virou um lugar de festa, mas não, é uma forma, sem isso a gente não consegue atrair os jovens para a igreja. Se nós não atrairmos, se nós não fizermos, o mundo vai fazer, né? E às vezes as coisas começam com uma reunião. O mundo já faz, né, Robson? E investe muito, né? Investe muito e faz muito bem, inclusive. A gente vê cada vez mais cedo Satanás investindo nos jovens, exatamente por conhecer essa força do jovem, né? Eu tenho um exemplo aqui maravilhoso que na igreja a gente sempre sai com os jovens. Eu brinco com a minha esposa que eu falo assim, eu não tenho idade para ficar até 2 horas da manhã, mas eu fico até 2, 3 horas da manhã. Por quê? Porque para eles é importante. Eles me verem ali no meio deles, eles estarem juntos é muito importante, né? E é interessante que quase todas as vezes que nós fazemos uma comunhão, nós estamos ali perto da Avenida Paulista,
Todas as vezes que nós fazemos algo assim, normalmente a reunião termina com evangelismo, a reunião termina com oração, com louvor, exatamente porque eles entendem, nós atraímos essas pessoas, aí por estarmos reunidos acabamos atraindo outros jovens que não fazem parte do nosso meio ainda, e aí a gente acaba ganhando essas pessoas, e é interessante que é a porta para a família, né? Eu tenho muitos exemplos dentro da igreja de um jovem que ganhou o pai, ganhou a mãe, assim como foi Timóteo lá em Atos, por dar um bom testemunho, né? Por mudar, por transformar. O que a Bíblia fala lá em Joel, né? Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né? Então, hoje a gente tem visto isso. Muitas vezes o jovem vindo para a igreja, para quem é da Sara ou para quem ainda não conhece a Sara Nossa Terra, todo esse movimento começou com a nossa bispa Lúcia, né? Em 2003. A bispa teve essa visão de abrir o Arena Jovem, que é um culto focado no jovem, é um culto preparado para o jovem, com uma linguagem, né, para o jovem. E, infelizmente, muita gente tem preconceito. Ela enfrentou preconceito lá em Brasília, quando abriu, né? Que negócio que é esse de luz na igreja, de povo pulando, louvor, fumaça, animado, mas ela não deu ouvidos às críticas, deu ouvido àquilo que Deus estava falando. E a gente conhece a árvore pelos frutos, né? Então, os frutos falam mais alto. Hoje são milhares e milhares de jovens transformados, né? A Arena Conference é um dos eventos de jovens mais fortes do Brasil hoje. Então, é importante você ter esse trabalho, mas não pode deixar de ter o lado espiritual, né? Exatamente. Como foi sua conversão, Robson? Bom, eu me converti jovem, não tão jovem quanto eu queria, mas jovem ainda. Quantos anos você tinha? Tinha 22 anos. Foi na Sara Nossa Terra mesmo, né? Na Rua Augusta. Você nunca foi cristão, ninguém da sua família? Ou alguém da sua família era... Os meus avós eram, e aí a minha mãe acabava frequentando os cultos, mas eu não gostava, fugi da igreja enquanto eu pude. E aí, num determinado momento que eu estava usando muita droga, estava nesse meio que infelizmente piorou muito da minha geração para essa, eu recebi uma palavra de Deus no meu quarto e eu comecei a pedir para Deus que, se aquilo fosse verdade, que aparecesse alguém no meu caminho. E Deus enviou um líder da Sara Nossa Terra, do Arena Jovem. Então eu sou um fruto desse movimento que a Bispa Lúcia começou lá atrás, desse movimento que a Sara Nossa Terra investe tanto. E eu entrei na igreja, a primeira coisa que me chamou a atenção foram as bandeiras, a equipe, na época todo mundo com a camiseta da equipe, grito de guerra, aquilo me chamou muita atenção. E eu acabei ficando... E você estava viciado? Viciado demais, assim, cigarro eu fumava há mais de 13 anos, cheirava cocaína, fumava maconha, estava completamente perdido. Meu Deus, que vida perdida, meu filho! Não conversava com os meus pais, não tinha relacionamento com ninguém. E Deus me atraiu nesse lugar, que a princípio foi uma grande festa, mas havia o espiritual ali que o senhor colocou bem. Né? O espiritual ali, houve um mover de Deus, Deus tocou na minha vida. E a partir do dia que eu entrei na igreja, eu nunca mais usei nenhum tipo de droga. É isso que muita gente não entende, né? O pessoal acha que a gente faz a festa para manter o jovem na igreja. Não, a festa é para atrair, principalmente o que está no mundo. Para manter, é a palavra, é o Espírito Santo, são os ensinamentos, o discipulado, e tudo isso é só um atrativo, né? Uma forma de trazer os jovens, mas a palavra é o principal. Né? Eu me lembro, bispo, que quando eu fui chamado para essa igreja, eu tinha um amigo que a gente sempre andava junto e ele tocava em banda e eu sempre ia nos shows dele. E aí o líder usou essa estratégia. Ele chamou eu e o menino e falou assim, cara, eu quero ver você um dia tocando na minha igreja. A gente falou, mas dá para tocar na igreja? Dá, a gente abre um espaço lá para você. E aí nós viemos, ficamos encantados porque tinha uma banda, tinha guitarra, tinha aquilo que a gente gostava e a gente viu que eu senti que eu não precisava mais do que vinha englobado nesse pacote, que era a música, que era a banda, que eram as drogas, o sexo, esse tipo de coisa. Eu senti que eu não precisava mais daquilo. E foi muito importante para mim. Eu sou apaixonado pelo Arena, eu sou apaixonado por jovens. Meu ministério ele todo é voltado para os jovens exatamente por isso. Porque um dia eu fui esse jovem perdido que estava procurando. E por que eu não ia para a igreja, bispo? Eu me lembro que uma semana antes de eu entrar na Sara Nossa Terra, eu visitei uma outra igreja mais tradicional. Eles tocavam até órgão no culto. Bem diferente, né? Eu saí desse culto, eu falei assim... Total.
não tem nada que me atrai, não tem nada que eu Olha, goste. que relato importante esse, né? Porque a Bíblia fala que... Vamos pegar aqui, eu estou assistindo aquela série de The Chosen, e Jesus foi muito criticado na época dele por fazer coisas diferentes, né? Comer com pecadores. O primeiro milagre foi no casamento lá, uma festa, transformou água em vinho. Quando Mateus, que era cobrador de impostos, recebia muito preconceito, se tornou discípulo de Jesus. Então, muita coisa, Jesus foi questionado, né? E às vezes as pessoas ficam questionando, ficam com todas essas... Mas, olha os frutos, né? Olha quantos jovens transformados, olha quantos jovens alcançados. E a gente vive numa geração que está muito perdida, né? Eu quero até chamar o próximo vídeo da internet, que ele fala sobre isso, que essa geração que nós vemos é a geração mais perdida, e se a igreja não tiver essa força, se a igreja não fizer como o apóstolo Paulo, né, fiz de tudo para com todos, para ganhar o maior número possível, nós não vamos alcançar esses jovens, né? Pode soltar o vídeo, por favor. A geração mais livre e empoderada, sem filho, sem regras, sem tabus, sem esse Deus retrógrado e sua lei ultrapassada, sem compromisso com a família, amante do divórcio, com tudo na mão, com toda a tecnologia que o futuro havia nos prometido, com drogas na esquina, sexo na esquina, a geração mais depressiva, ansiosa e suicida. Cadê a verdadeira felicidade de vocês? Vocês foram enganados. A ausência de regras e princípios não liberta ninguém. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jó 8:32. Olha aí. Então, essa é a geração mais permissiva de todos, né? E tá tudo muito fácil. Quiser pornografia, tá no celular. Quiser comprar droga no WhatsApp, ele tem o contato ali. E agora vai liberar a droga para uso próprio, né? Consumo próprio. Não sei, né? Estamos orando ainda. Já tá? teve muitos votos a favor. Está em votação, mas o Senado está se levantando ali e a gente crê, né, que, em nome de Jesus, que vai ter bom senso aí na nossa classe governante, né? Tanto os políticos quanto o judiciário. Mas é uma geração que é só Deus mesmo. É uma geração carente. É o seu caso, né, Robson? Se não fosse Jesus, talvez você estaria morto hoje. Se não fosse Jesus, estaria morto com certeza. Você não tinha a vida que você tem, né? Com certeza, sem dúvida. Eu acho que o vídeo fala por si só, né? A geração de maior liberdade também é a geração com maior índice de suicídios hoje, né? E é atuando com essas pessoas que a gente procura trabalhar. Eu acho que a gente ouviu muitas vezes que o jovem não quer nada com nada. Você ouviu, os jovens não querem nada com Deus. Isso aí... A gente que trabalhou com jovem já ouviu isso muitas vezes. Jovem não quer nada, jovem não faz nada, não faz as coisas direito, não é... É muito instável, dá muito trabalho. Firme. Eu falei, gente... Mas eu costumo dizer que uma das maiores alegrias que eu tenho é quando eu ganho um jovem, acompanho esse jovem, vejo esse jovem se casando, vejo esse jovem tendo filho. Graças a Deus já acompanhei alguns nesse processo. E porque eu acredito nos jovens, né? O futuro da nossa nação está na mão deles, o futuro das famílias estão na mão deles. Se nós não estivermos aqui levantar essa bandeira e defender isso, quem vai fazer, né, a votação aí para a liberação de drogas? Nós oramos para que não, mas... Muitos jovens, quando se converteram, trouxeram os pais para a igreja também, né, Robson? Que os pais não eram convertidos. Foi o meu caso. Então já teve uma mudança, foi o seu caso. Batizei o meu pai, levei a minha mãe também se converteu. Então, assim, é por isso que eu acredito tanto na força do jovem. E tem um particular aqui na história do Robson, né? Os seus pais eram separados, depois de um tempo os pais eles voltaram e casaram de novo. Exatamente isso. Deus restaurou totalmente toda a sua casa, né? Realmente eu e minha casa serviremos ao Senhor. Exatamente. Está presente 100% aí. Glória a Deus. É isso. Eu já ouvi uma vez, Robson, um pastor, hein, falando: eu admiro o trabalho de vocês, porque eu não tenho essa força para trabalhar com jovem, porque jovem dá muito trabalho, jovem você tem que gastar tempo com ele, energia. Dinheiro. Aí, ele ainda falou, jovem não tem dinheiro, então a igreja tem muito jovem, ela não consegue pagar as contas, né? Infelizmente tem muita gente que desiste dos jovens, né? Mas é o que você falou, os jovens são o futuro, né? Um dia esse jovem vai ser o adulto, se Deus quiser, que vai ter o dinheiro, que vai ter o recurso, que vai ter a família, e se a gente constrói essa base com ele desde cedo, né? A gente tem uma igreja cada vez mais forte, com certeza. É importante para os pais que estão nos assistindo
Pai, mãe, apoia o seu filho. Se ele está indo na igreja, apoia ele. Paga o metrô, paga o Uber, paga o lanche da comunhão, porque, né, não tem preço você ver o seu filho na presença de Deus. É 1000 vezes, né, o nosso filho estar na igreja com os amigos do que estar perdido no mundo, gente. E às vezes o pai não quer ter essa disposição de pegar o carro e levar um jovem para o arena. Né? Eu já vi muitos pais falando, não vou levar não, se quiser, vai de metrô. Então assim, gente, é importante, é custoso? É custoso. Às vezes vai ser cansativo, mas vai ser recompensador lá na frente. É isso aí. Você tem um livro para apresentar para a gente aí, Camille? Tem aqui um livro da nossa querida Bispa Lúcia Rodovalho, O Código do Líder. É um livro que ensina, né, estratégias para você vencer. E esse livro já está na 3ª edição, para vocês terem uma ideia de como esse livro tem vendido. Ele é muito bom. Traz chaves maravilhosas para você crescer como líder, não só na sua liderança, né, da igreja, mas em todas as áreas da sua vida. Então, adquira esse livro da Bispa, que está maravilhoso. É isso aí. Você encontra esse livro, vários outros títulos, na editora SBE, pelo site sbeshop.com.br. Vamos assistir mais um vídeo da internet? Dos jovens de desenvolver, porque o inimigo, gente, não é burro. Ele fala bem assim, peraí, olha o que a palavra de Deus diz: jovens sois fracos, jovens sois? Então peraí, já que eles estão nessa fase de força e vigor, eu vou bloquear essa fase para que eles fiquem paralisados e não alcancem o propósito que o Pai tem para a vida deles. E o que eu vou usar para isso? O sentimento. A carência é um dos principais pontos que tem afastado os jovens de Jesus. Sabe, é uma geração tão rasa, até com seus sentimentos, que se apaixona fácil. E a gente fica preso a isso. E a palavra de Deus vai dizer que nós não desenvolvemos raízes. Por quê? Porque a nossa prioridade não está sendo buscar o reino dos céus. Então, Robson, você percebe isso nos jovens, essa carência? Normalmente o jovem é muito carente, né? Então aparece um namorado, ele já vai embora da igreja, carência no relacionamento com os pais, se sentem às vezes não amados, né, pela família. Realmente isso não acontece. Como trabalhar isso com os jovens? Muitas vezes não compreendidos. Não compreendidos, assim, bispo, eu faço sempre um paralelo quando eu estou ensinando os jovens na igreja sobre Jesus no deserto, que teve fome e o diabo oferece ali a comida. Né? Esses jovens, eles têm muitas necessidades. Coisas que muitas vezes eles vão conquistar ao longo da vida deles, no período de adolescência e o início da juventude ali, se torna uma necessidade. Uma namorada é uma necessidade. Um trabalho, entrar numa faculdade, isso tudo para ele é uma necessidade. Né? Até mesmo o pecado acaba se tornando uma necessidade para ele. E o versículo base aqui do nosso tema, ele esclarece muito essa situação, né? Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Eu acho que esse é o sim que nós devemos mostrar para o jovem. Por que sim a palavra de Deus? O que a palavra de Deus vai trazer para você? Porque se o jovem ele tiver fundamentado na palavra, é aquilo. Bispo, eu gosto de trabalhar com o jovem porque o jovem ele topa qualquer coisa. Você vai fazer um evangelismo no metrô, eles estão lá. Você vai para o hospital, eles vão também. Eles gostam, eles se envolvem. Eles têm a força para fazer. Né? Tem energia. Tem energia. Você pode colocar um evangelismo 1h, vai estar lotado. Disposto. Estão lá, dispostos, né? E é exatamente isso. O jovem hoje ele tem muita necessidade. Eu costumo pensar e tentar entender qual que é a necessidade do cara que eu estou trabalhando. 1 a 1. Porque os jovens também têm as tribos diferentes, né? Cada jovem ele vai para um lado. Então, e você se colocar como alguém que pode ajudá-lo a vencer, suportar essa pressão, suprir talvez uma necessidade dele, né? Um exemplo de ser rejeitado pelos pais, mostrar para ele o quanto Jesus nos abraça, nos atrai, e nós não podemos sofrer com esse tipo de rejeição, que isso faz parte da vida, né? Com 35 anos hoje eu olho e entendo que a rejeição faz parte da vida, mas com 16 eu não entendia isso, né? E ia tentar trabalhar isso com eles. Robson, a gente já viu alguns casos aqui na igreja. Geralmente, quando o jovem vem para a igreja, às vezes, né, por estar naquela transição, vamos falar assim, de mundo, igreja, tá conhecendo, e às vezes, né, dá uma escapadinha, foge. Isso é normal no começo, porque a pessoa tá
começando a conhecer o evangelho, ele está começando a se converter, está entendendo, né? O Espírito Santo vai moldando as pessoas aos poucos. Com todos nós foi assim. Mas é aquele pai, aquela mãe que proíbe o filho de vir para a igreja. Porque fala que o filho não sai da igreja, que o filho só quer a igreja. Que mãe, que pai, o que a gente fala para essa mãe e para esse pai? Tem um pior ainda, bispo, que eu tenho percebido. A mãe e o pai, muitas vezes, quando querem castigar o jovem, não, você está de castigo, você não vai para a igreja. Proíbe de vir para a igreja. Que gente... Ela não sabe o que ela está fazendo. O contrário também não pode fazer, né? O seu castigo é ir para a igreja, porque senão a igreja parece que é um lugar ruim. Aí ele vai se afastar, né? Eu acho que a responsabilidade dos pais é exatamente essa, né, bispo? É apresentar Deus, apresentar a palavra para o filho, ensinar o caminho. Mas vamos supor, esses pais não são cristãos e o filho converteu. Então o filho está tão, né, enturmado que ele quer ficar na igreja. 100% que está envolvido em tudo. E os pais não entendem isso muitas vezes. Por isso que os pais muitas vezes proíbem o filho. Não, agora você só quer saber de igreja, você não quer sair com a gente, né? Tem um almoço, você só quer estar na igreja. O que a gente fala para esse pai que não é cristão, para essa mãe, para ele compreender melhor esse filho dele? Eu acho que aí são os dois lados, né? Primeiro, um trabalho que a gente faz é mostrar para os pais o fruto dessa decisão que o filho tomou. O filho chega tarde em casa, mas seu filho já não está mais chegando drogado, bêbado, já não está aparecendo cada dia com uma mulher diferente, um homem diferente. Enfim, eu acho que esse é o primeiro trabalho, mas também mostrar para esse jovem a importância dele se fazer presente, né? Porque se o jovem que não tem pais cristãos, ele não se fizer presente na família dele, ele não vai ganhar a família dele. Então é plantar essa semente também no jovem, porque o jovem... Equilíbrio, né? O jovem, ele perde essa noção muito fácil. Muito fácil. Então, eu estou na igreja, eu quero 24 horas na igreja. É isso mesmo. Glória a Deus, que seja assim, mas entenda que você tem seus pais também, né? Tem que estudar, a sua casa, tem que estudar, tem que trabalhar. Ô, Robson, deixa um convite aí, já está caminhando aqui para o final. Deixa um convite aí para quem está nos assistindo, quer conhecer o Arena Jovem, como que faz? Vamos lá, a gente tem o Arena Jovem na Rua Augusta, número 2027, às 18 e às 20 horas. Aos sábados, eu estou sempre às 18 horas aqui na igreja, você é nosso convidado, deixa a gente te mostrar que existe uma vida diferente, existe algo que vai te fazer muito mais feliz, vai te completar e você vai conseguir fazer novos amigos, novas situações, novos lugares e Deus vai te fazer muito feliz, você vai salvar a si mesmo e a sua casa, em nome de Jesus. É isso aí, tem Arena Jovem em todo o Brasil, em todas as igrejas Sara Nossa Terra. Você quer conhecer a igreja mais perto de você, entra lá no nosso site, saranossaterra.com.br, você faz lá a busca, você encontra o endereço, os horários de culto e o contato da igreja mais perto de você, tá bom? Robson, muito obrigado, foi muito bom bater esse papo aí com você e os jovens estão assistindo, os pais, espero poder ter ajudado aí no crescimento aí, né? Obrigado, bispo, a todo mundo que assistiu, prazer estar aqui. E que nós possamos ganhar essa geração nova aí, em nome de Jesus. Amém. Você que está pelo YouTube, deixe seu like aí, deixe seu joinha, se inscreve aí no nosso canal. É muito importante, você vai gastar 5 segundos para fazer isso e vai nos ajudar muito, tá bom? Que Deus te abençoe, forte abraço, fica na paz.